Os Países Baixos são um dos territórios mais peculiares do mapa europeu. Vistos de cima, aparentam ser uma terra ordenada com precisão matemática. Canais retos, campos perfeitamente divididos, cidades densas, portos colossais e litorais protegidos por estruturas que parecem grandes demais para pertencer a um país tão pequeno. Mas por trás dessa imagem tranquila, esconde-se uma realidade perturbadora. Uma enorme porção do território holandês está ao nível do mar ou abaixo dele, e milhões de pessoas vivem em áreas que, sem diques, dunas, comportas e bombas, estariam expostas a inundações catastróficas. No entanto, o país continua a funcionar como se essa ameaça fosse invisível. Trens, rodovias, bairros modernos, estufas, aeroportos e portos operam em uma paisagem que, em termos naturais, deveria ser extremamente vulnerável. Mas como os Países Baixos podem viver abaixo do nível do mar sem sofrer inundações? Os Países Baixos não são simplesmente um país de baixa altitude, são um delta. Seu território europeu situa-se onde grandes rios, como o Reno, o Mosa e o Escalda, encontram o Mar do Norte após atravessarem grande parte do continente. Isso significa que o país recebe água de duas frentes simultaneamente. De um lado, o mar avança com marés, tempestades e ondas. Do outro, os rios trazem enormes volumes de água do interior da Europa. Some-se a essa combinação chuvas intensas, solos moles, subsidência e uma densidade populacional muito alta. O próprio nome do país revela a chave. Nederland significa terras baixas. A palavra não é uma metáfora. Grande parte do oeste e do norte da Holanda consiste em terreno plano, sedimentos fluviais, antigos pântanos, turfeiras drenadas e terras recuperadas. Durante séculos, os habitantes não apenas ocuparam a terra disponível, eles a moldaram. Drenaram lagos, cercaram planícies aluviais com diques, extraíram água com moinhos e, mais tarde, com bombas, e transformaram superfícies de água em terras aráveis. Esse processo criou os pólders, uma das características essenciais da paisagem holandesa. Um pólder é uma área de terra cercada por diques, onde o nível da água é controlado artificialmente. Pode estar abaixo do nível do mar, de um rio ou de um lago próximo. Para mantê-lo seco, a água da chuva, a infiltração ou a drenagem devem ser removidas por meio de canais e bombas. É uma terra que existe porque todo um sistema trabalha para mantê-la seca. Durante a Idade Média, muitas comunidades holandesas começaram a se organizar em torno dessa necessidade. Proteger as terras baixas exigia cooperação. Um dique mal conservado não afetava apenas uma família, mas todos que viviam atrás dele. Essa pressão ambiental deu origem a instituições de gestão hídrica muito antigas, conhecidas como waterschappen, ou conselhos de água. Seu papel era arrecadar fundos, coordenar obras, manter diques e decidir como gerenciar canais e níveis de água. Em um território vulnerável, a gestão hídrica não podia depender de impulsos ocasionais. Era necessária continuidade. A luta contra a água era também uma luta contra a subsidência. Em diversas regiões, a drenagem de turfeiras e pântanos compactava e rebaixava o solo. O que a princípio parecia uma vitória sobre a água, podia criar uma nova vulnerabilidade. Quanto mais se drenava, mais o nível da superfície baixava. E quanto mais o nível da superfície baixava, mais a terra dependia de diques e bombas. Os Países Baixos não construíram apenas defesas contra o mar. Construíram uma forma de habitar uma terra que muda lentamente sob seus pés. Esse é o paradoxo central. O país não é seco porque a natureza o favorece. É seco porque mantém uma infraestrutura permanente para contrariar processos naturais que nunca param. A água pressiona, infiltra-se, sobe, desce, erode, carrega sedimentos e busca novos caminhos. A resposta holandesa é antecipar esses movimentos antes que se tornem um desastre. A imagem clássica da Holanda é a de um muro de contenção. Embora essa imagem seja incompleta, ela permanece essencial. Os muros de contenção são barreiras de terra, areia, argila, pedra, asfalto ou materiais modernos que separam áreas habitadas da água. Sua função básica parece simples, impedir a passagem da água. Mas, na realidade, são estruturas complexas que devem resistir à pressão hidráulica, erosão, infiltração interna, ondas, assentamento do solo e tempestades extremas. Um muro de contenção não falha apenas quando a água ultrapassa. Ele também pode falhar internamente. Se a água se infiltra pelo muro ou por baixo de suas fundações, ela pode carregar partículas de solo e criar canais internos. Esse fenômeno, conhecido como erosão interna, pode enfraquecer a estrutura a ponto de causar seu colapso. É por isso que a manutenção dos muros de contenção holandeses vai além da simples verificação da altura da estrutura.
inclui sensores, inspeções, análises geotécnicas, reforços e monitoramento até dos menores sinais, como vazamentos, deformações ou pontos fracos. Além dos muros de contenção artificiais, as dunas costeiras desempenham um papel crucial. Em diversas áreas do litoral holandês, as dunas funcionam como uma defesa natural contra o Mar do Norte. Apesar de parecerem simples acúmulos de areia, elas atuam como uma reserva flexível de material. Durante uma tempestade, as ondas podem erodir parte da duna. Essa perda nem sempre significa um colapso. A duna absorve energia, deforma-se e protege o interior. Em seguida, ela pode ser restaurada por processos naturais ou por meio de reposição artificial de areia. O reabastecimento de praias e dunas é uma técnica fundamental. Em vez de simplesmente construir muros rígidos, os Países Baixos depositam areia em pontos estratégicos para que as correntes, o vento e as ondas redistribuam o material. Isso reforça o litoral sem transformar toda a costa em uma barreira de concreto. A estratégia reconhece que o mar não é um adversário estático. Um litoral dinâmico precisa se movimentar, mas dentro de limites controlados. Os pólders complementam essa lógica defensiva inicial. Neles, a água é gerenciada como se a terra fosse uma grande banheira invertida. Tudo que entra deve ser drenado. Anteriormente, os moinhos de vento eram a força motriz desse sistema. Sua imagem tornou-se associada à paisagem holandesa porque, durante séculos, foram máquinas hidráulicas. Eles elevavam a água de canais inferiores para canais superiores, até que pudesse ser descarregada em rios, lagos ou no mar. Com o tempo, bombas a vapor, diesel e elétricas substituíram os moinhos de vento, mas a função permaneceu a mesma. Um pólder moderno possui canais de drenagem, estações de bombeamento, comportas, níveis de água definidos e uma equipe de gestão que decide quanta água reter ou liberar. O objetivo nem sempre é deixar o solo o mais seco possível. Na agricultura, na natureza e em áreas urbanas, o nível da água precisa estar equilibrado. Se baixar demais, o solo pode afundar ou se degradar. Se subir demais, ocorrem inundações localizadas. A precisão é constante. A história moderna da gestão hídrica nos Países Baixos foi marcada por uma noite. Entre 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 1953, uma combinação de tempestade no Mar do Norte, maré alta e pressão atmosférica extrema impulsionou a água contra as costas dos Países Baixos, Bélgica e Reino Unido. Na região holandesa da Zelândia e em outras áreas do sudoeste, inúmeros diques romperam. A água invadiu com força devastadora. Vilarejos inteiros ficaram isolados. Casas, fazendas e estradas desapareceram sob as águas. Mais de 1.800 pessoas morreram nos Países Baixos. A inundação de 1953 não foi apenas um desastre natural. Foi uma revelação técnica e política. Demonstrou que as defesas existentes eram inadequadas para um país moderno, densamente povoado e economicamente estratégico. Também levantou uma questão preocupante. Se uma tempestade conseguiu romper tantas barreiras em uma única noite, o que aconteceria no futuro com litorais mais urbanizados, infraestrutura mais cara e um mar cada vez mais imprevisível? A resposta foi o Plano Delta, uma das maiores transformações hidráulicas do século XX. A ideia central era reduzir a vulnerabilidade do sudoeste da Holanda, fechando ou controlando diversos canais marítimos, estuários e enseadas. Em vez de defender cada quilômetro de litoral interior com longos diques expostos, o país procurou encurtar sua linha defensiva. Um litoral menos vulnerável significava menos pontos fracos. Desse programa surgiu o Projeto Delta, uma série de barragens, diques, eclusas, barreiras contra tempestades e comportas, distribuídas principalmente na Zelândia e na Holanda do Sul. Essas estruturas transformaram a paisagem do país. Algumas fecharam entradas de água do mar, outras permitiram o controle do fluxo de água. Juntas, reduziram o risco de inundações em uma região historicamente exposta ao mar. O projeto mais emblemático é a Barreira do Escalda Oriental Oosterscheldekering. Inicialmente, considerou-se o fechamento completo do estuário. No entanto, essa solução teria destruído grande parte do ecossistema de marés e afetado atividades como a pesca e a criação de mariscos. A decisão final foi mais complexa. Construir uma barreira móvel que pudesse permanecer aberta em condições normais e fechar em caso de tempestades perigosas. Essa solução manteve parte do movimento natural das marés, ao mesmo tempo que oferecia proteção. A Barreira do Escalda Oriental exemplifica uma característica essencial do modelo holandês. A engenharia não se preocupa apenas em como parar a água, mas também em quais serão as consequências de sua contenção. Fechar uma entrada de água do mar pode proteger uma cidade, mas também pode alterar sedimentos, salinidade, fauna, flora e a economia local. O combate às inundações nunca é puramente mecânico. Cada projeto altera um sistema vivo. O Plano Delta transformou os Países Baixos em um laboratório global para a defesa costeira.
mas também transmitiu uma lição menos visível. Depois de 1953, o país compreendeu que o desastre não é combatido apenas quando ocorre. É combatido com décadas de antecedência, com planejamento de cenários, regulamentações, orçamentos, instituições e manutenção contínua. A segurança deixou de ser uma medida reativa e tornou-se uma questão de política nacional. Entre as estruturas mais impressionantes do sistema portuário holandês está o Maaslandkering, uma barreira móvel localizada perto de Hoek van Holland, na entrada da Nieuwe Waterweg nova hidrovia. Sua função é proteger a região de Rotterdam e parte da Holanda do Sul das fortes marés de tempestade vindas do Mar do Norte. A importância dessa estrutura fica evidente ao considerarmos o que se encontra atrás dela, o Porto de Rotterdam, um dos centros logísticos mais importantes da Europa, além de cidades, indústrias, estradas e áreas densamente povoadas. O Maaslandkering não é uma parede fixa. Consiste em 2 enormes portões curvos, cada um conectado a gigantescos braços metálicos. Em condições normais, os portões permanecem abertos em docas laterais, permitindo a passagem de navios para dentro e para fora do porto. Quando se prevê uma combinação perigosa de maré e tempestade, o sistema pode fechar a hidrovia. Os portões flutuam até o centro do canal, enchem-se parcialmente de água e, em seguida, descem até repousarem no fundo. Nesse momento, o mar encontra uma porta fechada. A imensidão da estrutura é quase inimaginável. Este não é um portão industrial comum, mas uma máquina do tamanho de um monumento. Seu projeto teve que resolver um problema aparentemente contraditório: proteger uma região vulnerável sem bloquear permanentemente um dos corredores marítimos mais importantes do continente. Uma barragem fixa teria sido mais simples, mas interromperia a atividade portuária. A solução foi uma defesa que só aparece quando necessário. Esse princípio se repete em várias partes da Holanda. Barreiras móveis permitem que as pessoas convivam com a água em tempos normais e se isolem dela durante eventos extremos. É uma engenharia de presença intermitente. O país não vive atrás de uma muralha fechada o tempo todo. Vive atrás de um sistema capaz de alterar suas configurações. A operação dessas barreiras exige confiança em modelos meteorológicos, sensores, comunicações, protocolos e automação. O perigo reside não apenas na força da água, mas no momento preciso da ação. Fechar tarde demais pode ser fatal. Fechar cedo demais pode interromper a navegação, a economia e o fluxo de água. É por isso que controlar uma barreira não é uma simples decisão visual. Depende de previsões do nível do mar, vento, pressão atmosférica, vazão dos rios e margens de segurança. A engenharia holandesa, nesse aspecto, assemelha-se a uma forma de antecipação. O sistema não espera que a água atinja a cidade. Ele calcula sua chegada antes que aconteça. E esse cálculo precisa ser preciso o suficiente para justificar o movimento de máquinas gigantescas. Há algo quase misterioso nessa normalidade. Milhões de pessoas dormem, trabalham e viajam em áreas que dependem de portões monumentais, muitas vezes invisíveis para o cotidiano. O país funciona porque essas estruturas estão prontas para entrar em ação durante algumas horas críticas que podem definir o destino de regiões inteiras. Embora grandes barreiras chamem a atenção, a sobrevivência diária dos Países Baixos depende de uma infraestrutura menos espetacular: a drenagem. Um país de baixa altitude não é inundado apenas pelo mar. Também pode ser inundado pela chuva, infiltração, águas subterrâneas e rios saturados. Em muitos pólderes, a água não tem saída natural porque o terreno é mais baixo do que o canal, rio ou mar circundante. Para escoá-la, é preciso elevá-la. As estações de bombeamento são o coração dessa operação. Algumas são pequenas e locais, outras são instalações enormes, capazes de movimentar volumes massivos de água. Sua função é manter níveis definidos dentro das redes de canais. Quando chove, a água cai sobre telhados, ruas, campos e estradas. Parte dela infiltra no solo. Parte escorre para valas e canais. De lá, o sistema a direciona para estações que a bombeiam para corpos d'água mais altos. Essa rede funciona como um sistema de circulação artificial. Os canais não são apenas elementos da paisagem ou rotas turísticas, são artérias hidráulicas. Permitem o armazenamento, a distribuição e o escoamento da água. Em cidades como Amsterdã, Roterdã, Utrecht e Leiden, os canais fazem parte da identidade urbana, mas também de uma longa história de gestão hídrica. Por trás de sua aparência tranquila, reside uma lógica de níveis, com portas, drenagem e regulação. A complexidade aumenta porque nem toda a água precisa escoar imediatamente. Em períodos de seca, os Países Baixos também precisam conservar água doce. O mesmo país que teme inundações pode sofrer com secas, salinização e escassez de água para a agricultura, a natureza e a indústria. Se muita água doce for despejada no mar,
pode haver escassez no verão. Se muita água salgada entrar pelos rios ou canais, as plantações, os ecossistemas e o abastecimento serão afetados. A gestão hídrica é uma coreografia entre excesso e déficit. As mudanças climáticas complicam essa coreografia. Chuvas intensas podem sobrecarregar os sistemas urbanos em pouco tempo. Verões secos podem baixar os níveis dos rios e aumentar a intrusão de água salgada. A elevação do nível do mar aumenta a pressão sobre comportas e defesas contra inundações. O afundamento do solo exacerba a diferença entre a terra habitada e a água acima. O desafio não é mais apenas construir mais alto. Trata-se de gerenciar sistemas mais variáveis. A tecnologia ajuda, mas não substitui a manutenção. Um canal entupido, uma bomba com defeito, uma comporta mal coordenada ou um dique enfraquecido podem criar problemas locais. É por isso que a segurança holandesa se baseia em rotinas: medição, inspeção, limpeza, reparo, atualizações padrão e simulação de cenários. A infraestrutura hídrica nunca está concluída. Cada geração herda as obras anteriores e precisa adaptá-las às novas ameaças. Esta é uma das chaves menos visíveis para o sucesso holandês. Muitos países constroem grandes estruturas após uma catástrofe. Os Países Baixos construíram uma cultura de gestão diária. A água não é controlada apenas por monumentos de concreto e aço. Ela é controlada com orçamentos anuais, técnicos especializados, órgãos reguladores de recursos hídricos, sensores, mapas, protocolos e uma obsessão nacional com os mínimos detalhes. Durante séculos, a resposta intuitiva à água foi construir diques mais altos e impedi-la de entrar. Essa lógica preservou territórios, mas também tinha seus limites. Quando um rio é confinado entre diques altos, a água não desaparece. Ela simplesmente flui mais alto e com maior pressão. Se ocorrer uma enchente extrema, o rompimento pode ser devastador. Além disso, ao impedir que o rio utilize suas planícies de inundação naturais, o espaço disponível para absorver fluxos excepcionais é reduzido. No final do século XX, os Países Baixos enfrentaram uma série de enchentes alarmantes. A ameaça não vinha do mar, mas dos rios. A resposta mais inovadora foi o programa Espaço para o Rio. Seu princípio mudou a questão. Em vez de perguntar apenas como conter a água, passou-se a perguntar onde permitir que ela se expandisse com segurança. O programa incluiu medidas como mover diques para o interior, rebaixar as planícies de inundação, criar canais secundários, aprofundar os leitos dos rios, remover obstáculos e reservar áreas onde a água pudesse ocupar espaço sem destruir cidades. Essa estratégia não se trata de se render ao rio. Trata-se de direcionar sua expansão para áreas preparadas. Durante uma enchente, a água precisa de volume. Se toda a área for cercada, urbanizada e protegida por muros, o nível do rio sobe. Se houver áreas de expansão controlada, a enchente perde altura e energia. Na prática, dar espaço ao rio pode ser mais eficaz do que confiná-lo. O projeto Espaço para o Rio também transformou a maneira como pensamos a paisagem. As obras hidráulicas deixaram de ser vistas meramente como defesas cinzentas e foram integradas a parques, reservas naturais, áreas agrícolas adaptadas e novos espaços públicos. A proteção contra inundações foi combinada com a qualidade urbana e a restauração ambiental. Em vez de erguer uma fronteira rígida entre a natureza e a cidade, os territórios foram projetados para poderem inundar sem se tornarem uma tragédia. Essa abordagem revela uma maturidade técnica significativa. Os Países Baixos entenderam que nem toda a água precisa ser expelida. Às vezes, a segurança reside em decidir por onde ela pode entrar. Essa decisão exige mapas de risco, acordos com as comunidades, compensação, redesenho territorial e uma visão de longo prazo. Não é uma solução simples, pois implica aceitar que algumas áreas terão uma função hidráulica durante eventos extremos. Em um país onde cada metro quadrado tem valor, reservar espaço para a água é uma decisão profunda. Significa que o território não é organizado apenas por razões econômicas imediatas, mas para a sobrevivência coletiva. O aparente mistério dos Países Baixos. Viver abaixo do nível do mar sem inundações. Não se resolve apenas com barreiras gigantescas. Resolve-se também com humildade diante dos rios. O país aprendeu que a água pode ser uma inimiga quando ignorada, mas também uma aliada quando bem direcionada. Espaço para o Rio representa essa mudança de paradigma. Não se trata de conquistar a água em todos os lugares, mas sim de escolher cuidadosamente os locais por onde ela pode fluir. As defesas nacionais contra inundações são insuficientes se as cidades não estiverem preparadas para chuvas extremas. Em um clima mais variável, uma tempestade intensa pode sobrecarregar os sistemas de drenagem urbanos, mesmo quando o mar está calmo e os rios não estão com níveis elevados.
É por isso que os Países Baixos também estão trabalhando na adaptação urbana. A questão não é mais apenas como proteger o país a partir de suas fronteiras, mas como tornar cada bairro mais tolerante à água. Roterdã é um dos exemplos mais conhecidos. A cidade combina um porto, indústria, bairros densamente povoados e áreas baixas. Lá, foram desenvolvidas praças d'água, telhados verdes, espaços públicos inundáveis e sistemas de armazenamento temporário. Uma praça d'água pode funcionar como um campo esportivo ou espaço recreativo em dias normais e como um reservatório durante chuvas fortes. Em vez de enviar toda a água imediatamente para o sistema de esgoto, ela retém e reduz a pressão sobre o sistema. Os telhados verdes têm outra função. Eles absorvem parte da água da chuva, retardam o escoamento, melhoram o isolamento térmico e reduzem o efeito de ilha de calor urbana. Em uma cidade baixa, cada minuto de atraso pode fazer diferença. Se toda a água da chuva chegar ao sistema de drenagem de uma só vez, as calhas e os canos ficarão saturados. Se parte dela for retida em telhados, jardins, parques e reservatórios, a pressão máxima diminui. Existem também bairros e casas projetados para coexistir com a flutuação dos níveis da água. Algumas casas flutuantes ou anfíbias podem subir com o nível da água em situações controladas. Elas não são uma solução para todo o país, mas ilustram uma ideia central. A adaptação nem sempre se resume a manter a água afastada. Às vezes, trata-se de projetar edifícios capazes de tolerar sua presença. Em áreas portuárias e ribeirinhas, o planejamento urbano incorpora margens de segurança, rotas de evacuação, níveis de solo elevados, barreiras locais e materiais resilientes. A cidade é concebida como uma infraestrutura hidráulica expandida. Ruas, parques, estacionamentos, praças e edifícios podem fazer parte do sistema. Essa adaptação urbana é menos visível do que uma barreira contra tempestades, mas está se tornando cada vez mais importante. As inundações modernas nem sempre chegam como uma onda cinematográfica vinda do mar. Elas podem se manifestar como chuva que transborda os bueiros, um canal que sobe lentamente, uma combinação de maré alta e drenagem bloqueada ou infiltração que afeta porões e túneis. A ameaça é multifacetada e, portanto, a resposta também deve ser multifacetada. O subsolo urbano adiciona outra camada de complexidade. Os Países Baixos possuem túneis, estacionamentos subterrâneos, redes elétricas, metrô, sistemas de esgoto e cabos em áreas onde o lençol freático precisa ser controlado. Uma cidade baixa não protege apenas suas ruas, protege também o que está sob elas. Essa dimensão subterrânea cria uma vulnerabilidade silenciosa, pois muitas falhas permanecem invisíveis até que a água já tenha penetrado. A cidade holandesa moderna assemelha-se a um organismo projetado para absorver impactos. Não é invulnerável, mas possui redundâncias. Se uma parte recebe água em excesso, outra pode armazená-la. Se um canal transborda, uma comporta regula o fluxo. Se a precipitação ultrapassa um determinado limite, um espaço público muda de função. A normalidade urbana é sustentada por essa capacidade de rápida transformação. O sistema holandês é um dos mais avançados do mundo, mas não elimina as incertezas. As mudanças climáticas levantam uma questão incômoda. Até que ponto um país de baixa altitude consegue se adaptar se o nível do mar subir durante séculos? Os cenários variam dependendo das emissões globais, da dinâmica do gelo polar e da resposta dos oceanos. Mas a direção geral é clara. O nível do mar está subindo e um país deltaico precisa se preparar antes que a mudança se torne irreversível. A dificuldade reside não apenas no nível médio do mar. Tempestades, marés, ondas, vazão dos rios e subsidência do solo também são fatores importantes. Uma elevação de alguns centímetros pode parecer pequena, mas em sistemas costeiros de baixa altitude, altera as margens de segurança. Uma comporta precisa ser fechada com mais frequência. Uma duna precisa de mais areia, um dique precisa ser reforçado. A descarga de um rio no mar pode se tornar mais difícil se o nível do mar estiver mais alto que o do rio durante certos períodos. A subsidência do solo agrava o desafio. Em áreas com turbidez ou sedimentos moles, o solo pode continuar a afundar devido à compactação, drenagem e atividade humana. Isso cria uma espécie de efeito tesoura. O nível do mar sobe e parte da terra afunda. A diferença relativa aumenta. A engenharia precisa responder a ambos os movimentos. O programa Delta holandês aborda esses problemas com planos de longo prazo. Sua abordagem inclui segurança contra inundações, disponibilidade de água doce e adaptação espacial. A proteção não se limita mais à próxima tempestade, mas abrange décadas. O país trabalha com cenários, revisões periódicas e decisões faseadas. Em vez de optar por uma solução única e definitiva, busca manter as opções em aberto. Essa flexibilidade é crucial, pois ninguém conhece com absoluta precisão o ritmo futuro das mudanças. Se o nível do mar subir moderadamente,
Reforços, mais areia, melhores barreiras e adaptação territorial serão suficientes. Se a elevação se acelerar devido à perda maciça de gelo na Groenlândia ou na Antártica, as decisões poderão se tornar muito mais radicais. Nesse horizonte, surgem enormes questões. Quanto a linha costeira pode subir? Quais áreas devem ser sempre protegidas? Qual infraestrutura deve ser adaptada primeiro? Como garantir água doce? E o que fazer com territórios que estão se tornando cada vez mais caros de manter? O mistério não resolvido não é se a Holanda sabe se defender hoje. As evidências mostram que sabe fazê-lo com extraordinária eficácia. O mistério é por quanto tempo esse equilíbrio pode ser mantido se as condições do planeta mudarem mais rápido do que os esforços humanos. A resposta não depende apenas dos engenheiros holandeses. Depende também das emissões globais, da política internacional, da economia, da tecnologia e do comportamento das calotas polares localizadas a milhares de quilômetros de distância. Mesmo assim, a história holandesa revela uma vantagem. O país não espera que o problema se torne visível para agir. Sua cultura hidráulica é baseada na antecipação. Isso não garante segurança absoluta, mas reduz a improvisação. Em um mundo onde muitas cidades costeiras reagem tardiamente, a Holanda estuda cenários antes que se tornem emergências. A grande lição é que viver abaixo do nível do mar não significa desafiar a natureza com arrogância. Significa aceitar suas regras com extrema precisão. Cada dique, cada bomba, cada canal, cada barreira e cada zona de inundação faz parte de um pacto frágil. A água sempre busca retornar. Os Países Baixos estão sempre a calcular como prevenir, desviar ou receber a crise sem entrar em colapso. Em resumo, os Países Baixos vivem abaixo do nível do mar porque transformaram uma ameaça geográfica em uma estrutura nacional. Sua segurança não depende de um único projeto, uma invenção isolada ou uma fronteira rígida contra o oceano. Depende de um sistema abrangente composto por diques, dunas, pólders, estações de bombeamento, canais, barreiras móveis, planos urbanísticos, conselhos de gestão de recursos hídricos, modelos climáticos e decisões políticas sustentadas ao longo dos séculos. A chave está na continuidade. Um dique abandonado deixa de ser uma defesa. Uma bomba sem manutenção torna-se uma vulnerabilidade. Uma cidade que impermeabiliza toda a sua superfície acumula riscos. Um litoral que não repõe areia perde proteção. É por isso que o modelo holandês funciona como um sistema de vigilância permanente. O país não derrotou a água de uma vez. Ele a gerencia diariamente. Também aprendeu a adaptar sua estratégia. Primeiro, construiu defesas para impedir a entrada da água. Depois, ergueu estruturas monumentais para fechar entradas perigosas do mar. Mais tarde, compreendeu que alguns rios precisam de espaço, que algumas praças podem armazenar água da chuva e que algumas cidades devem ser projetadas para coexistir com eventos extremos. Essa evolução demonstra que a proteção não é uma ideia fixa. Trata-se de uma adaptação contínua. O paradoxo persiste. Um dos países mais organizados, prósperos e densamente conectados da Europa está situado em terras que, sem a intervenção humana, seriam muito mais vulneráveis. Sob suas estradas, portos, fazendas e bairros modernos, jaz uma máquina silenciosa que sustenta a vida cotidiana. A água está sempre por perto, às vezes acima, às vezes atrás de uma barreira, às vezes subterrânea, às vezes à espera de uma tempestade. Os Países Baixos não sofrem com inundações porque aprenderam a ler a água como poucos outros lugares no mundo. Ela é medida antes de chegar, contida quando ameaça, bombeada quando se acumula e recebe espaço quando necessário. Essa combinação de cálculo, consciência histórica e engenharia transforma um país de baixa altitude em uma usina hidrelétrica. Mas a tensão permanece. No futuro, o nível do mar subirá, os rios mudarão e as tempestades testarão todas as margens de segurança. A história holandesa ainda não terminou. Ela continua a ser escrita em centímetros, com portas e marés.